Nós vivemos alguns dias em que a gente percebe um certo... Hoje as pessoas estão dizendo que é uma dissociação cognitiva. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Pessoas que estão num momento de suas vidas, estão aqui hoje, mas estão olhando lá atrás, vivendo como se estivesse lá atrás. E isso faz com que essa visão de vida, essa maneira de enxergar a vida, roube valores, princípios, e faz com que as pessoas não consigam viver uma plenitude de fé em Deus. Eu não sei como você está na sua vida. Eu não sei o que você atravessa hoje. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, que você não olhe para trás, mas que você olhe para a frente. Veja a leitura da palavra em Êxodo capítulo 14, e você vai entender um pouco mais sobre o que eu estou dizendo nessa introdução. Êxodo 14. Observe essa leitura e veja como muitas pessoas estão vivendo dentro dessa dissociação cognitiva. O hoje e o amanhã não importam. Elas estão presas num passado, numa mentira. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores de seus carros, cada um com um oficial do comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairode, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avisaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios de hoje, que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim?
diga aos israelitas que avancem, que sigam em frente, sigam adiante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou a terra em seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque temos Tua palavra, ó Deus, e podemos lê-la, proclamá-la nesta noite, neste dia e neste lugar, e temos esta liberdade, este privilégio, enquanto nesse mesmo dia, em outros lugares, alguns dos nossos irmãos não o têm. Obrigado, Pai querido, porque nesta hora nós podemos avaliar nossas vidas à luz da Tua palavra, e que o Senhor me use, ó Deus, para nos ajudar a compreender a Tua vontade, para que ao sairmos daqui possamos viver o Teu propósito, o Teu querer em nossas vidas, em nossas famílias. E que, ó Pai, somente a Tua palavra possa chegar a cada coração nesta noite. É assim que oro a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Diz a associação cognitiva: o que aconteceu com esse povo? Eles viram as 10 pragas, e chega agora de frente do mar, e eles estão temendo. Eles estão achando que vão morrer ali no mar. Diz a associação cognitiva, é quando você deixa de acreditar na história que você viveu e você fica preso no seu passado. Existem muitas pessoas que estão vivendo as suas vidas presas em um passado, que não conseguem olhar adiante.
Eu quero que você entenda que quando nós falamos que existe um Deus soberano, Ele é soberano verdadeiramente. Não é só na sua cabeça e só no seu querer, não. Ele é soberano em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos da sua história. Ele é soberano em todas as circunstâncias da sua vida. E se você tem que atravessar um rio, se você tem que atravessar um deserto, se você tem que atravessar qualquer dificuldade na sua vida, qualquer adversidade, Deus continua sendo soberano, amém? Porque Ele é soberano. Você não pode ficar vivendo a sua vida olhando para trás. Você não pode ficar vivendo a sua vida ignorando as coisas que Deus já fez na tua história. Você não pode ficar preso em um passado que você teve uma pseudo-felicidade e que você fica preso lá nesse passado. Porque isso vai destruir o teu amanhã. Isso vai destruir a tua vida. Querido irmão e querida irmã, esse povo, mais ali na frente, Moisés sobe lá no Monte Sião, e novamente eles se esquecem de Deus. Como que anda a sua vida com Deus, irmão? A sua fé com Deus? A sua confiança no Senhor? O que está destruindo a tua fé? O que está fazendo com que você ore menos? O que está fazendo com que você acredite que existe alguma ou outra forma de você receber alguma bênção de Deus? Como que está essa sua vida, essa sua fé verdadeira em Cristo Jesus? Será que Deus já não deu prova de que Ele é Deus sobre a tua história? Será que Deus já não deu prova para o povo brasileiro de que Ele é Deus dessa nação? Eu quero te dizer ainda mais, que murmuração é um pecado gravíssimo. Ali na frente, Moisés sobe no Monte Sião, fica 40 dias lá, desce com as tábuas da lei, e esse povo novamente, o que eles fazem? Fazem uma imagem com ouro, fazem um cordeiro, achando então que o cordeiro é que tinha tirado eles, livrado eles lá do Egito. E não foi o cordeiro que tirou, foi o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que havia tirado eles. E aí é um outro problema, porque justamente essa dissociação cognitiva leva os corações a criarem ídolos, leva as pessoas a quererem adorar outras coisas que não é o único verdadeiro Senhor, o nosso Deus. Quanta idolatria que existe hoje! Quantos crentes que idolatram pessoas? Quantos crentes que acham que a solução de suas vidas estão em pessoas? Não, a solução para a minha vida e para a sua vida está na mão de uma única pessoa, que é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Só nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Eu quero que você entenda que vão surgir lutas na frente da tua vida. Vai surgir mar na tua frente. Porque Deus quer ser Deus na tua história. Aprenda essa lição hoje em nome de Jesus. Deus quer ser Deus Todo-Poderoso na tua história. Não caia no pecado de ficar preso em um passado. Não caia no pecado de achar que o que você viveu já é o suficiente. Porque Deus tem o melhor adiante de nós. Amém, irmãos? O que tinha adiante desse povo? Canaã, a terra prometida. O que tem adiante de mim e de você, querido irmão? A nova Jerusalém. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus. Você quer ficar nessa terra ou você quer viver na nova Jerusalém? Eu quero viver na nova Jerusalém. Fala comigo. Eu quero viver na nova Jerusalém. É esse lugar que eu estou me preparando. É para esse lugar que eu estou indo. E eu sei que amanhã Deus quer fazer coisas grandes na minha vida. E você?
Deus quer fazer coisas grandes em nossas vidas, em nossa igreja, na sua casa e na sua família. E era necessário que o povo tivesse que atravessar o mar. E era necessário que o povo ficasse com medo e pavor, para que a fé deles fosse realmente provada e não reprovada. Quem quer ter uma fé provada aqui? Eu quero ter uma fé aprovada no Senhor, meu Deus. Eu não quero ter uma fé reprovada. Tem muitos crentes que estão tendo fé reprovada. Tem muitos crentes que estão tirando o coração de Deus. Tem muitos crentes que estão deixando de orar, estão deixando de evangelizar, estão deixando de jejuar pelo Senhor, ao Senhor. Tem muitos crentes que estão achando que era melhor eu ficar lá atrás. Não, Deus tem algo melhor para mim e para você. Ele tem uma nova Canaã lá para o povo de Israel. Para mim e para você Ele tem a nova Jerusalém, querido irmão. Que João já viu lá, ele falou que é uma cidade santa, cidade poderosa, cidade que também Moisés aqui viu e ele escreveu para nós, que é a cidade da onde sai o rio de água viva do Senhor, o nosso Deus, que nunca tem fim. Dá para você entender, querido irmão? Quem vai te guardar da peste, quem vai te livrar do mal, quem vai te livrar do perseguidor é Deus, amém, irmãos? Fala comigo assim, é Deus quem me guarda. Cadê a sua fé? Fala de novo. É Deus quem nos guarda, irmãos. Não deixe nada neste mundo tirar isso do teu coração. Agora, olha Moisés. Moisés, quando ele foi chamado, ele inventou um monte de desculpa. Tem muito crente que está assim, na vida de Moisés lá atrás, cheio de desculpa para um monte de coisa na vida, cheio de desculpa. Eu sou gago, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não posso. Tem muita crente que fica assim, preso no passado e fica preso nos problemas. Moisés precisou passar no deserto para ser curado da sua dissociação cognitiva, do seu negócio de viver no passado, ficar preso lá no passado. Foi lá no deserto que Moisés teve que aprender a ver a sarça ardente, e ter um encontro com Deus. Pensa nisso aqui, querido irmão. Ele está vendo Deus, está vendo a sarça pegar fogo e não se consumir, está ouvindo a voz de Deus, e ele está dando desculpa para Deus. Não é absurdo isso? Mas aqui, esse povo viu Deus derramar as 10 pragas, os 10 cálices lá no Egito, os 10 cálices da ira de Deus no Egito. Ele derramou, Deus derramou lá, eles viram isso. Aí chega aqui, eles começam a murmurar, a reclamar. Moisés, olha o que você fez com a gente, Moisés. Você trouxe a gente para cá, Moisés. Era melhor a gente ter morrido lá. E Deus fala o quê? Deus fala o quê? Fala para o meu povo avançar. Amém, irmão? Fala para o meu povo avançar. Fala para o meu povo avançar. E como nós vamos avançar? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Como você vai avançar na sua vida? Você vai continuar carregando as coisas do Egito? Ou você vai, hoje, em nome de Jesus, largar as cargas do Egito e atravessar o mar que você tem que atravessar e começar a viver, de fato, uma total dependência de Deus, uma total submissão a Deus, uma total confiança no Senhor? Porque agora, esse Moisés, ele é diferente. Esse Moisés não é o Moisés lá da sarça. Esse Moisés que está ali na frente do mar, é um Moisés diferente, é um Moisés que foi curado por Deus, amém, irmãos? Hoje Deus quer curar teu coração, amém, irmãos? Quantos aqui querem ser curados por Deus? Então fala comigo, eu quero ser curado por Deus. Diz assim, Senhor, me cura. Me cura, eu não quero viver sem fé. Olha que Moisés respondeu, não tenham medo,
Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Qual Moisés você quer viver? O Moisés da sarça que fica dando desculpa para Deus? Ou você quer viver o Moisés na frente do mar, que ele acalma as pessoas? Que ele conhece Deus, que ele sabe quem é Deus, o Deus que ele adora, o Deus que ele serve, que é o Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui, diante do povo, ele não dá uma voz de desespero, ele não dá uma voz de reclamação, ele não dá uma voz de perturbação para a vida das pessoas. As coisas vão piorar mesmo, as coisas vão ficar ruins mesmo, não é assim que as pessoas estão dizendo? Agora tudo vai melhorar, tudo vai piorar, nada vai dar certo, tudo vai piorar. Não, eu não quero viver essa história. Eu não vou viver essa história. Eu vou viver uma história com o meu Deus Todo-Poderoso. E você? Eu vou viver essa história com o meu Deus. Porque é esse Deus que nós somos convidados a essa noite. E a história que eles vão ver aqui agora é uma história poderosa. Porque o que Deus faz? Deus abre o mar. Depois o que Deus faz? Deus faz a terra ficar seca. Você já andou no rio? No rio, no fundo do rio, o que tem, irmão? Lodo, não é? Você pisa no lodo, escorrega. Não, ali, Deus abre o mar. Eles passam no meio do rio a seco. Dá para você entender o que está dizendo isso? Ele fala essa expressão 3 vezes. Porque Moisés está registrando isso 3 vezes. Porque ele está dizendo isso para mim e para você, que quando Deus faz algo, Ele faz perfeito. Amém, irmãos? Ele faz perfeito. E eles passam a seco. Aí, tudo isso é para mostrar que a glória é de Deus. Fala comigo, a glória é de Deus. Não, mas fala com fé. A glória é de Deus. Não é de Moisés. É de Deus. E ele fala para o povo, quem vai lutar é Deus. Quem vai lutar é Deus. Agora, querido irmão, querida irmã, presta atenção na chacoalhada que Deus dá a Moisés. Verso 15. Então o Senhor falou a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? O que você está orando? O que vocês estão clamando? Digam para os israelitas que... Como é que está aí na sua tradução? Digam aos israelitas que marche, sigam avante, andem. Tem hora que é hora de orar, querido irmão. Tem hora que é hora de orar. Mas tem muito crente que fica só nesse negócio de orar. E não marcha. E não trabalha na obra do Senhor. E não faz a obra de Deus. Tem muito crente que fica só nesse negócio de ó Deus, ó Deus, ó Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, e não entende que já é abençoado por Deus, e não entende que Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o escrito da dívida, e que ele agora é liberto, ele é curado, que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, nós somos curados, nós somos sarados. Tem muito crente que fica aí na sua frente, olhando, e fica aí com medo de demônio, fica aí com medo de inveja, fica com medo de macumba, fica com medo de não sei mais o que, e fica inventando desculpa. Creia somente em Deus. Quando eu e você aprendemos a confiar plenamente no Senhor, nós vamos marchar diante do Senhor, o nosso Deus, e saiba que Ele está preparando tudo perfeito para mim, para você e para o povo dele. Amém, irmãos? Então tem hora de orar. Tem hora de orar. Eles passaram uma noite orando, não passaram? Lá, antes de sair, eles passaram uma noite orando. Eles ficaram agora, já 3 dias no deserto, que eles estavam adorando a Deus. Mas agora, Moisés diz para eles, o Senhor vai lutar, e Deus diz para Moisés, diga para o meu povo que marche. Deus não
quer murmuradores no meio do povo dele. Sabe por quê? Murmuração é igual laranja podre. Lá em casa tem uma fruteira. Toda semana eu compro laranja, tangerina, mexerica e banana. Na hora que uma apodrece, no outro dia já está perdido quase todas as outras. É isso que está acontecendo sobre a nação brasileira. Muita gente negativa, muita gente pessimista, muita murmuração, muita reclamação, e pouca gente com o coração em Deus e certo de que Deus é poderoso para fazer um milagre sobre nossas vidas e sobre a nossa nação. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu não quero que na nossa igreja tenha murmuradores, reclamadores. Eu quero que em nome de Jesus você deixe o Egito para trás e você ouça a Deus e queira marchar com o exército de Deus, o exército que vai marchar adiante, o exército que vai passar a seco o mar, o exército que vai ver Deus fazendo tudo perfeito, tudo certo, e que vai levar o povo até Canaã, mas não é o povo que vai ficar no meio do deserto. Não é o povo que vai ficar no meio do deserto, porque esse povo não foi curado, e aí é o risco dessa noite. Aí é o risco para mim e para você. Esse povo viu uma coisa estrondosa, maravilhosa. Deus abriu o mar, eles passaram a seco. Aí conta a história, né, que o professor virou e falou: mas você acredita mesmo, para o menino, né? Você acredita mesmo que Deus abriu o mar e as pessoas passaram a seco? Aí ele virou e falou assim: acredito. Não, mas como que pode isso? Isso não existe. Isso não existiu, isso não aconteceu. Daí ele virou e falou assim: mas se não aconteceu, se aquele rio estava tão rasinho e eles passaram assim, esse Deus continua sendo poderoso, porque foi nesse mesmo rio, nesse mesmo mar, que ele afogou o exército do faraó. E você viu quanta gente tinha aqui, queridos irmãos? Deus é poderoso, sim ou não? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele quer mostrar o poder dele. Ele quer mostrar o poder dele na minha vida, ele quer mostrar o poder dele na sua vida, ele quer mostrar o poder dele na vida do povo de Israel, o povo reclamão, o povo que não larga o Egito, que fica preso no Egito, mas ele quer mostrar o poder dele. E quando Deus toma uma decisão, querido irmão, nada impede o mover de Deus. Aprende isso em nome de Jesus nessa noite. Nada impede o mover de Deus. Você entende disso? Dá para você entender disso, que nada impede o mover de Deus, querido irmão? Nada impede, nada pode impedir, ninguém neste mundo pode impedir o mover de Deus. Somente Deus pode fechar uma porta e somente Deus pode abrir uma porta. E a porta que Ele fecha, ninguém é capaz de abrir. E a porta que Ele abre, ninguém é capaz de fechar. Somente Deus é capaz de abrir um mar e fazer o povo dele passar a seco, passar em segurança, fazer com que os idosos dele possam passar tranquilo, que as criancinhas de colo possam passar tranquilo, que as mulheres que estão ali com os bebês passarem tranquilo. E somente esse Deus é capaz de fazer com que todo um exército, o exército mais poderoso do mundo, seja e venha naufragar no meio do mar. É nesse Deus que eu te chamo a com você convidar. Convido você a viver. É nesse Deus que eu e você precisamos viver. É nesse Deus que eu e você precisamos confiar. É esse Deus que nós precisamos servir a Deus. É nesse Deus. Agora, é o seguinte. No meio desse povo, só 2 vão entrar na terra prometida. Só Josué e Calebe. Eles estão atravessando aqui. Eles são os jovens. Só 2 vão entrar lá. Nem Moisés vai entrar na Canaã prometida. Nem Moisés vai entrar. Sabe por quê? Deus pode fazer o milagre. Deus quer fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre.
A pergunta é: você vai andar com Ele ou não? Abandone o teu Egito, querido irmão e querida irmã. Abandone a tua falta de fé nessa noite, em nome de Jesus. Largue esse fardo da incredulidade, da murmuração, da reclamação. Ouça o que Deus tem para dizer para a tua vida e decida viver para o Senhor, o nosso Deus, com fidelidade todos os dias que lhe cabe viver. Adiante de mim, de você, não é mais uma terra, é a nova Jerusalém que virá. Adiante de mim, de você, Deus quer levar muita gente. Ele quer levar muita gente. Quer levar o seu funcionário, a sua funcionária, quer levar o seu vizinho. Aquele vizinho que você está com raiva dele, é esse mesmo que Deus quer levar. Deus queria curar o povo de Israel. Deus queria mostrar o poder dele. E Deus mostrou o poder dele. Todas as nações ficaram sabendo que o Deus de Israel destruiu o exército do Egito. Todas as nações. Nós começamos a estudar Daniel. Até Nabucodonosor sabia que o Deus de Israel tinha destruído o exército do Egito. Mas a grande questão diante da vida é essa: é se eu e você vamos ficar com Deus, vamos viver para Deus, vamos ser as pessoas que diante de alguma crise vão olhar para as pessoas e dizer para elas: não tenha medo. Amém, irmão? Amém, irmão? Não tenha medo. Deus está no controle. Deus, Ele se levantará. Fica firme. Continua orando. Não desista da tua vida. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos. Não desista desse país. Não desista de viver na presença do Senhor, porque Ele vai abrir o mar, você vai atravessar seco, e Ele vai fazer tudo perfeito. Então seja fiel a Deus, seja firme com o Senhor, caminhe na presença dEle, e confie nele todos os dias da tua vida, porque é somente o Senhor, o nosso Deus, que pode nos guardar neste mundo. É somente o Senhor, o nosso Deus, que traz todo o livramento para a nossa alma e para a nossa existência. É somente o Senhor, o nosso Deus, que tem as palavras de vida, as palavras de salvação, as palavras de cura. É somente o Senhor, o nosso Deus. É Ele quem tem essas palavras. Então, querido irmão, baixa os teus olhos hoje e fala para Deus agora: Senhor, tira de mim o Egito, tira de mim a murmuração, tira de mim a falta de fé. Eu quero ter um coração, Senhor, um coração totalmente rendido a Ti. Eu quero ter um coração totalmente confiante no Senhor. Eu quero que com os meus lábios, que as palavras dos meus lábios venham simplesmente exalar o aroma da vida eterna do Senhor, que as palavras dos meus lábios venham produzir cura, venham produzir amor, venham produzir salvação e libertação, que as palavras dos meus lábios venham mostrar para as pessoas quão grande é o Senhor, que as palavras dos meus lábios venham curar aquele que está aflito, venham produzir o descanso para aquele que está cansado, e venham produzir a vida eterna para aquele que está destinado para o caminho da morte. Que as palavras dos meus lábios sejam para a tua glória, para a tua glória. Se você fez essa oração, fique em pé, que eu quero orar por você nessa hora. Eu quero rogar a Deus que Ele te abençoe.
que o Espírito Santo de Deus limpe a tua alma nesta noite, de todo o Egito, de todas as cargas de murmuração, de pessimismo, de reclamação, e que o Espírito Santo de Deus venha liberar sobre mim e sobre você palavras de cura, palavras de salvação, palavras de restauração de vidas e de famílias. É para isso que eu e você existimos, querido irmão, é para isso. Então fala para Deus: Deus, eu quero, ó Deus, ter as palavras de vida, as palavras de salvação, as palavras de restauração. Ó Deus, ouve a oração do teu povo nessa noite. Ó Deus, ouve a oração, ó Deus, daquele coração que olha tanto para trás e que perde a fé e deixa de crer e confiar, ó Deus. Tira, ó Deus, o coração vacilante, ó Pai. Restaura a fé, Senhor. Restaura a palavra de vida em cada coração. Restaura o amor nos corações. Restaura, ó Pai querido, nesta hora, ó Deus, e transforma as vidas, ó Pai querido, para que cada um de nós seja, Deus, o embaixador do Senhor neste mundo de trevas, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, o perfume, o aroma do céu, ó Deus, por meio desse, por onde passarmos, as pessoas possam sentir esse aroma do céu, o aroma de Cristo sendo exalado das nossas vidas, o aroma, ó Deus, da vida eterna, o aroma do céu, ó Deus, por onde passarmos, Senhor. Ó Deus, eu sei que nessa hora, neste lugar, nesta noite, ó Pai querido, o Senhor, ó Deus, está curando vidas, o Senhor está libertando amarras, ó Pai querido, o Senhor está restaurando corações amargurados e ressentidos. Ó, recebe a cura do Espírito Santo de Deus hoje. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Deixa Deus hoje liberar essa palavra de vida, essa palavra de vida em abundância. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração e sair do teu coração os rios de água viva. Vem, ó Pai querido, com os rios de água viva derramar em nossas vidas, Senhor, sair dos nossos corações, do nosso falar, do nosso andar, e por onde nós formos, ó Pai querido, as pessoas, ó Deus, recebam da água viva, da água de salvação, da água do poder do Senhor, ó Pai. Toma, ó Deus, nossas vidas nesta hora. Toma as nossas vidas nesta hora, ó Pai. Nós não queremos, ó Deus, mais viver no Egito. A gente quer entrar, Senhor, na Canaã que o Senhor tem prometido para nós, na Nova Jerusalém que o Senhor tem prometido para nós. E que nessa hora o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós da tua glória, e o Senhor nos dê a paz, e que o amor de Deus Pai, a graça vinda do Filho, o Santo, o Unigênito, o Emanuel, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, e a maravilhosa cura do Santo Consolador, do Santo Espírito de Deus, se derrame na sua vida, na sua família, hoje e sempre, e por meio e em meio e em todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Nós viemos aqui te adorar, ó Pai. Nós viemos aqui te exaltar. Nós viemos aqui te dizer que o Senhor é o alfa, que o Senhor é o ômega, que o Senhor é o princípio, que o Senhor é o fim. Que se não fora o Senhor, o que seria de nós, ó Pai? Nós viemos aqui porque reconhecemos que Tu és o soberano das nações, que Tu és a palavra de vida, a palavra de salvação. Toma, ó Deus, toma as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito, flui sobre nós, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz...